Como preparar a pele para um laser de CO2 fracionado? O laser de CO2 fracionado é uma tecnologia que já existe aqui no Brasil desde 2007, então já tem muitos anos, e isso já se consagrou nos tratamentos de rejuvenescimento da pele. Ele é indicado para uma pele mais velha, que tem muita flacidez, que tem aquelas rugas, e eu falo assim, uma pele muito danificada, muito marcada, com aquelas rugas e um aspecto meio de maracujá. E com isso a gente faz uma estimulação de colágeno intensa, chamada neocolagênese, e esse efeito perdura em torno de 6 meses, esse remodelamento do colágeno. Ele é muito bacana também para tratamento de cicatrizes de acne, mas tem um porém, nem todo mundo pode fazer esse laser, por quê? Ele é um laser ablativo. O que é um laser ablativo? Eu sempre falo um exemplo assim, imagina uma broquinha furando um asfalto, ele faz microfurinhos na pele. E isso gera uma reação inflamatória de cicatrização e para estimular o colágeno de maneira controlada. Mas uma pele mais morena, ela pode reagir aumentando a pigmentação e hiperpigmentando. Então ele é indicado para pessoas que têm a pele clara até um fototipo 3. Como que a gente sabe os fototipos de pele, né? Vai fototipo de 1 a 6. 1 é a pele super branca, que ela nunca bronzeia e sempre queima. Pegou o sol, ficou super vermelho. Já a pele 6 é a pele negra, que nunca queima. E o intermediário, a maioria dos brasileiros estão no fototipo 2, 3 e 4, porque tem uma miscigenação racial muito grande. E como que o médico vê qual é o fototipo do paciente? Fazendo essa pergunta, como que a sua pele reage ao sol? Se a pessoa falar, você bronzeia direto, ou você fica vermelho e depois bronzeia, ou nunca bronzeia. Aí se a pessoa responder, eu já pego cor fácil, eu nem fico vermelho, ela é um fototipo 4. Aí esse fototipo, você até pode fazer um laser de CO2, que é o limite, mas com o preparo da pele anteriormente. Então, qual é esse preparo? Primeiro passo, evitar exposição solar intensa, por exemplo, ir para o sol, tomar sol na piscina, na praia, atividades ao ar livre sem proteção. Outra coisa, precisa usar fórmulas que tenham na composição ácidos suaves e também despigmentantes para equilibrar essa pele e deixar ela preparada para diminuir essa chance de hiperpigmentação depois deste laser. Esse processo pode ser feito, esse preparo, de 15 até uns 20 dias a 30 dias antes do laser. Vai depender muito se é uma pele que já tem muita mancha, se é uma pele muito danificada já pelo sol. Aí o médico vai estabelecer o tempo desse preparo de acordo com cada caso. Pode ser feito esse laser sem o preparo? Se a pessoa não estiver bronzeada, já estiver usando produtos em casa, não tiver com a pele muito danificada e for bem clarinha, com a pele bem branquinha, sim, é possível. E também no pós-laser, precisa ter cuidados específicos, especialmente o laser de CO2, não deve ser usado filtro solar imediatamente após a sessão. Porque, vocês imaginem como eu falei, fica microfurinhos na pele, porque a luz, imagina um chuveirinho de luz irradiando a pele toda e faz uma varredura no rosto que a gente chama para fazer um resurfacing, um rejuvenescimento da face toda, inclusive das pálpebras. Aí assim que faz, a sensação na pele é a pele quente, ardendo um pouco, ela fica um pouco vermelha e um pouquinho inchada. E aí você vai lá e coloca um filtro solar, vai arder ainda mais. Então precisa esperar um tempo, pelo menos uma semana a 15 dias, dependendo da intensidade desse tratamento realizado, para ver a possibilidade de já retornar com o filtro. Alguns pacientes é preciso esperar em torno de 3 a 4 semanas para conseguir utilizar o filtro solar novamente. E nesse pós eu também gosto de utilizar produtos que têm uma capacidade de hidratação e repitelização para recuperar essa pele rapidamente. Gosto muito de algumas fórmulas manipuladas com vários ativos que são antioxidantes, são anti-inflamatórios e hidratantes para esta recuperação.
Se o paciente faz tudo conforme essa orientação, a chance de ter um resultado positivo é muito alta. O que acontece hoje que eu vejo que os problemas maiores, especialmente com o laser de CO2, ele é um laser muito seguro, desde que a pessoa que está indicando saiba indicar adequadamente para a pele certa, para o caso certo e saiba conduzir todo esse pré-laser, esse pós-laser e o durante, porque faz uma diferença enorme de quem está aplicando, porque existem parâmetros a serem ajustados na máquina que você precisa raciocinar, como por exemplo a profundidade que vai esse laser, o espaço entre esses pontinhos, quanto mais juntinho, mais agressivo, quanto mais espalhado, mais longe, menos agressivo, não é? Então, existe uma série de fatores aí. Se você faz um exemplo, antigamente quando não existia um laser fracionado, que é esse chuveirinho de luz, fazia-se uma ablação total da pele com laser de CO2, era um laser somente cirúrgico. Você poderia fazer, por exemplo, o rejuvenescimento de uma pálpebra, né, para a flacidez das pálpebras, dando um efeito de uma blefaroplastia sem cirurgia. Só que o que acontecia? A recuperação, você removia toda a camada superficial da pele, ficava essa pele, eu falo assim, fala carne viva, não, mas uma pele, imagina um joelho ralado, ardendo e tudo, e depois dava uma casca. Saía essa casca igual um joelho ralado mesmo, e depois fica tudo vermelhinho no lugar. E até esse vermelhinho recuperar e voltar à tonalidade da pele, isso pode levar de 2 a 6 meses, dependendo da profundidade, até 1 ano para essa recuperação. Então, devido a isso, é um laser muito bom, mas a recuperação dele demorava muito, por isso que criaram o laser fracionado. Você entrega quantidades fracionadas dessa luz, deixando um pontinho o laser pega, do lado dele tem pele sã, depois outro pontinho, fica todo aquele pontilhadinho na pele. Então isso estimula a regeneração mais rápido, porque tem pele sã em volta, não removeu tudo. Então a recuperação pós-laser é muito mais rápida e muito mais segura. Em relação à quantidade de sessões, né? Você vai perguntar quantas sessões se faz um laser de CO2. Depende muito do problema. Se tiver uma pele muito danificada, às vezes uma sessão somente não é suficiente. Mas é preciso esperar um tempo, alguns meses, porque esse remodelamento do colágeno demora um pouquinho para acontecer em efeito máximo. Então a pessoa, cada dia que passa, vai melhorando. E é necessário não ter essa ansiedade de fazer o laser e falar, nossa, como se fosse uma sessão e resolver tudo que destruiu ao longo de 50, 60 anos que seja. Então não é assim, tem que ter tranquilidade para tratar, tem que estar com uma pessoa séria que saiba o que está fazendo, porque hoje em dia a gente vê muita complicação de pessoas que não sabem o que está fazendo. Olha uma tabela de parâmetros, a máquina está lá e a pessoa aplica sem raciocinar sobre aquilo, usando tudo igual para todo mundo, e aí é que vem os problemas. E quais são esses problemas? Como eu já falei, especialmente a hiperpigmentação pós-inflamatória. O que é isso? A pele mancha mais. E uma coisa que também tem que ter muito cuidado, que no meu ponto de vista eu não recomendo, é fazer laser de CO2 para melasma, que são aquelas manchas de gravidez, porque ele vai gerar uma inflamação grande na pele e ele é um laser ablativo. E o melasma é uma doença inflamatória crônica da pele, não é uma mancha comum de sol, como as melanoses solares. Então isso tem que ter muita cautela. Então cautela em quem tem essa doença de pele e cautela também nas peles que são mais morenas. E tem uma outra coisa, a pele do brasileiro engana muito, porque devido a essa miscigenação, a pessoa às vezes parece branca, mas a pele dela reage com uma pessoa mais morena. Então por isso sempre tem que perguntar para identificar esse fototipo, para ver se está indicado para ela fazer esse laser ou não fazer esse laser. Pois existem várias opções de tratamento de acordo com cada caso. Outra possibilidade também da utilização do laser de CO2 é no modo cirúrgico. Nós temos uma caneta e nós podemos fazer corte com a luz e também fazer vaporização de lesões. Como assim? Por exemplo, numa cirurgia, o médico não usa o bisturi para fazer os cortes e ir abordando, para tirar as lesões? E aí vai sangrar, e ele vai com eletrocautério, que é a eletricidade, né? Para cauterizar e queimando aqueles vasinhos. Só que isso você não consegue medir o quanto aquilo está agredindo o tecido também. E a cicatrização pode ficar ruim. Com laser de CO2, eu falo que é uma cirurgia limpa, porque você faz o corte, à medida que você corta com a luz, com o feixe de laser, não sangra, ele já coagula os vasos ali. Então a cicatrização é muito boa. Dependendo do tamanho da lesão que você está tirando, se for pequenininha, muitas vezes você não precisa nem da ponta. A gente chama cicatrização por segunda intenção. Isso acontece e fica muito bom
o aspecto da pele. O que eu vejo mais resultado em relação a esse laser cirúrgico, que eu acho muito legal, é em relação aos seringomas e aos chantelasmas. O que é um seringoma? Seringoma é umas bolinhas que dá na pálpebra inferior de algumas pessoas, que fica tudo branquinho e tem uma origem genética, ela vai aumentando. E o laser de CO2, ele vaporiza a lesão, assim que acaba fica umas casquinhas, depois passa alguns dias, cai a casquinha e aquela pele vai regenerando em torno de um mês, já está praticamente finalizada a cicatrização. E você não vê praticamente marcas. E o chantelasma são aquelas marcas, umas lesões amareladas assim na pálpebra interior, que são acúmulos de gordura ali, que também pode ser removido com esse laser. Entre outras coisas, né? Aquelas bolinhas na pele, que algumas são verrugas, outras não, que as pessoas falam que todas as bolinhas na pele são verrugas e não são assim. Mas essas bolinhas podem ser removidas também com laser de CO2 cirúrgico, que é com essa ponteira que é uma caneta no modo contínuo, que você faz corte e vaporização. Diferente do laser fracionado, que nós utilizamos um scanner, que eu escolho o modelo de escaneamento e faço o escaneamento de 100% daquela pele para rejuvenescimento, que a gente chama de resurfacing da pele. Outra coisa, existe diferença entre a pele do rosto e do corpo. Então, na mesma pessoa, você tem que ver a diferença, por exemplo, fazer um rosto e pescoço. O pescoço é uma pele muito mais sensível que o rosto. Muitas vezes você não pode usar a mesma energia que usou no rosto pelo risco também de hiperpigmentar. Então, assim, são algumas orientações, dicas para vocês terem um esclarecimento para quando procurar um tratamento assim, procurar um profissional que saiba o que está fazendo, que seja qualificada para isso, que saiba o que é a pele, as camadas de pele, o que ele vai conseguir com aquilo. E os profissionais hoje em dia que estão mais qualificados e preparados para operar um laser desse é um dermatologista. O dermatologista é um médico especialista em pele. Então, se não fosse necessário ter tanto conhecimento, não existiria a dermatologia. Então, sempre que decidirem por um tratamento estético, procurem um médico que ele vai orientar qual é o melhor tratamento para o seu caso. O laser de CO2 fracionado e o cirúrgico é um tratamento excelente quando ele é muito bem indicado e, como eu sempre falo, nem tudo é para todo mundo, precisa ter o momento certo e a indicação certa para você ter um resultado satisfatório e ficar com a pele renovada. E saiba se realmente esse tratamento é indicado para a sua pele.